Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um cultinho do Rafinha, episódio 3. Infelizmente tivemos que remover nossa cúpula, mudamos de país, então vamos começar aqui com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, Pai, acima de tudo. Santo és, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja feita a vossa vontade aqui hoje, que o Senhor venha falar através de mim, Pai, e que todos aqui presentes possam entender, Pai, e absorver do que eu vou falar aqui agora, Pai. É um tema meio difícil de tratar, mas eu peço o entendimento de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando, nos usando, Pai, assim como o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Pai. Glória a Deus. Então a palavra de hoje é Eclesiastes 8, do versículo 2 ao 5. É bem específico, perdoe. Então o título aqui tá Obediência ao Rei. Eu vou esperar um pouquinho pra você pegar, né? Que eu sei que você já não estava pronto. Você que não sabe, Eclesiastes fica depois de Provérbios, isso mesmo, você já sabia. Fica depois de Provérbios e começa assim, versículo 2. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se ajunte aos que tramam mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o momento... Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meias dificuldades. Eu errei, viu? Até o versículo 6. Então, aqui a gente pode ver uma mensagem muito legal de se tratar, que é bem abrangente hoje em dia. Que essa discussão, né, de política que tem acendido esses últimos tempos aí, que ninguém ligava pra política. Ninguém ligava, tava todo mundo só levando, seguir barriga. E daí começou essa disputa entre direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, Haddad, Dilma, taranã, todas essas coisas aí. Sabe, é uma coisa que vem aumentando hoje em dia. E como essa conversa vem aumentando, também aumentou os comentários, também aumentou... Sabe, cada um foi pesquisar ou simplesmente falou o que acha pela internet. E a gente acaba esquecendo um pouquinho de como a Bíblia trata desse assunto. A Bíblia, ela é bem reta e direta no que ela quer dizer. A Bíblia pronuncia que você deve obedecer às autoridades do seu país. Isso daí já resume bastante, sabe? Então, a gente pode ver o seguinte: obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Ou seja, pelo menos quem é cristão, esse mandamento aqui ele se encaixa a todas as pessoas, sabe? É muito importante todo mundo saber disso. Você pode não ser cristão, mas eu tenho certeza que se seguir os mandamentos da Bíblia, você com certeza será uma pessoa melhor. Sabe? A Bíblia de fato é um livro muito bom para você aprender a conviver com as pessoas, para você ter sabedoria. E aqui é mais um exemplo disso. Então ele ensina aqui. Então... obedeça ao rei como jurou a Deus que faria e procure evitar não procure evitar seu dever, nem se ajunte aos que tratam... Calma aí, perdão. Não procure evitar seu dever, nem se ajunte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Sabe, aqui fala mais mais das revoltas, assim, de tramar contra o rei, que na época tinha muito isso, né? De tramar contra o rei, ia lá e matava o rei, né? Mas hoje em dia também a gente pode transcrever isso daí como, sabe, ficar xingando. É lógico que você pode ter sua opinião, você pode gostar ou não de uma pessoa. Mas, se aquela pessoa... Vamos partir de um princípio. Nada acontece sem autorização do Senhor. Tudo que acontece está debaixo da graça de Deus e Ele autorizou, porque senão nada aconteceria. Se aquela pessoa está regendo o seu país, você pode até não gostar dela, não concordar com as ideias, mas por amor a Deus, procura, sabe, você não precisa respeitar as ideias dela, mas só não fala mal, sabe, não fica pondo em cima, cobrando, que também eu acho que, sabe, eu não sou pró-Bolsonaro, não sou contra, não sou pró-Lula, não tenho uma opinião ainda, mas eu acho que, sabe... é uma coisa que a gente deve respeitar as pessoas que estão no poder.
mesmo que seja um cara totalmente tolo, como o rei Israel teve muitas pessoas que não reinaram bem, mas subiram ao trono, sabe? A gente deve pelo menos não falar mal assim das pessoas, porque a Bíblia fala que a gente não deve tratar as pessoas mal, não falar mal pelas costas. Então a gente primeiro deve respeitar nossas autoridades no respeito oral ou que você posta na rede social, tanto faz. E deve falar aqui que suas ordens têm respaldo em seu grande poder, ninguém pode resistir a elas nem as questionar. Aqui fala mais o rei monarca, né? Que tipo, a gente aqui hoje, a gente tem a gente pode se expressar sem ser punido, e por isso mesmo muita gente fala mal, tem essa liberdade. Mas nessa época aí as pessoas mesmo eram castradas, né? Quando falavam essas coisas contra o rei, porque era uma monarquia. Sabe, mas de fato você deve pensar duas vezes antes de falar algo contra alguma outra pessoa, independente do cargo dela, porque Deus, ele ouve tudo que você fala. E fala na Bíblia que as pessoas que xingam as outras de tolos já estão, não já estão condenadas, mas é um pecado que pode te condenar ao inferno. Sabe, se você não se arrepender disso, se você não mudar como pessoa. Então a gente deve respeitar o outro se a gente merece respeito. Primeiramente é isso. Então, vamos continuar. No versículo 5: quem obedece suas ordens não será castigado, e quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Aqui fala mais uma vez, né? Tipo, se você... quem obedece suas ordens não será castigado. Que na monarquia as pessoas eram castigadas por falar mal do rei. E de quem é sábio encontrará o tempo certo, o modo apropriado de fazer o que é certo. Aqui ele trata mais sobre, sabe, a sabedoria de não dar opinião toda hora. A Bíblia até trata isso, não lembro aonde certinho, mas ela trata isso daí, de as pessoas meio que escolherem se calar, sabe, falar só na hora certa, porque o que sai pela sua... tem aquele velho ditado, né, que faz muito sentido hoje em dia, que é o peixe morre pela boca. Porque de fato a gente está sendo condenado muitas das vezes por aquilo que a gente está fazendo. E falar é uma ação também, né? Então a gente está sendo condenado muitas vezes por simplesmente falar mal de alguma coisa, falar mal de alguém. E sabe, agora que eu já estabeleci que a gente deve respeitar as autoridades, eu queria tratar um pouco sobre o que é a autoridade. A autoridade é alguém que tipo tá superior a você, que pode mandar em você. Por exemplo, instituir ordem, você tem que obedecer porque ela é uma autoridade. Então, sobre decrescente, de cima para baixo, a autoridade seria: primeiro, a autoridade é Deus, a autoridade suprema, uma autoridade que nada existe acima de Deus. O que ele manda você deve respeitar acima de tudo. A segunda autoridade é o presidente do seu país, aquele que rege as regras, aquele que estabelece tudo. Depois são os negócios estaduais, lá os governadores estaduais, que regem daquele estado, região. Depois é o prefeito, que é especificamente da sua cidade. Depois são os oficiais, que são policiais, pessoas que trabalham para o prefeito. E depois a última autoridade é papai e mamãe. E por último é você, que só não manda em nada, infelizmente. Então, a gente deve pensar da seguinte forma: se o meu pai, ele manda eu desrespeitar as leis dos oficiais, que está abaixo dos prefeitos, eu não devo obedecer aos meus pais. Isso daí não seria um pecado, porque os oficiais estão acima das ordens dos meus pais. Eu estaria quebrando uma lei. Então eu devo primeiro obedecer os oficiais, e depois eu devo questionar essas leis que meu pai ou minha mãe me deu para obedecer. E depois, se um oficial mandar fazer alguma coisa que o Estado não aprova, não devo fazer também, porque é uma lei do Estado. Se o Estado mandar alguma coisa que o presidente não aprova, também vai continuando. Só que daí tem a autoridade máxima, que a gente pode ver que essa autoridade é Deus, né, como já foi explicado. E se alguma coisa, se Deus manda você, sei lá, por exemplo, respeitar pai e mãe, e a partir de amanhã, hipoteticamente, sai uma lei que você não pode mais respeitar pai e mãe, você deve respeitar o pai e a mãe, porque foi uma autoridade maior que deu essa lei para você seguir. Então a menor não tem
não tem respeito nessa ocasião, você pode desmerecer a lei para obedecer a lei de Deus. Um exemplo muito claro disso daí na Bíblia é na época de Paulo. Se você vê lá nas cartas dele, você vê que o cristão era muito perseguido, era preso, era condenado, porque o culto religioso avulso assim nas ruas era uma prática proibida, e o cristianismo até chegou a ser proibido por uma época e até hoje é perseguido em vários países. E essas pessoas desobedecem às leis dos países dele para obedecer às leis de Deus, que está superior na hierarquia de deveres. Então, de uma forma muito simples assim de explicar, se existe algo entre você e Deus, qualquer autoridade ali no meio, você pode desrespeitar ela para chegar até Deus. Porque seu alvo é sempre olhar para Deus e seguir em frente. Seu alvo é olhar para frente e encontrar Deus. É um assunto muito abrangente, assim, você pode estender para vários assuntos sobre leis, de moral, de ética. Só que é muito simples. Hoje a mensagem de hoje era mais curtinha, era uma mensagem mais sobre esse preparo, né, sobre respeitar seu presidente, mesmo que você não concorde ou fique xingando ele de qualquer outro nome. É respeitar, tipo, eu não peço lei de todo mundo. Lógico que é a lei de Deus, né? Você deve seguir, mas você que é cristão pelo menos colabora, né? Poxa, daqui não é muito difícil amar seu próximo. Então é uma mensagenzinha que hoje eu quis trazer para a igreja. Eu espero que todos tenham entendido. Mais uma vez, sem gerar briga, cada um tem a sua opinião, que você revele sua opinião na sua casa, respeite uns aos outros e, acima de tudo, obedeça a Deus. Um resuminho da ópera e vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor nos deu hoje. Glorificado seja teu santo nome, Pai. Muito obrigado por ter me usado aqui hoje. Eu espero que todos tenham entendido, Pai, a mensagem que eu trouxe com tanto amor para essa igreja. E que glorificado seja teu santo nome, Pai. Porque aqui estamos para te adorar, aqui estamos para te respeitar. E, acima de tudo, respeitar a tua autoridade nessa terra, Pai. Nos perdoe por nossos pecados, nossas insensatez, Pai. Que pecamos, que fazemos muitas coisas horríveis. E que o Senhor nos guie e nos trate, Pai, para seguir somente o teu caminho, Pai. Que o Senhor tire, Pai, qualquer autoridade, Senhor, que esteja entre nós. E que o Senhor estabeleça um laço forte, Pai, entre nós, seus seguidores, Senhor, as pessoas do mundo e o próprio Deus, Pai, o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Cultinho do Rafinha.